Histórias assombradas. Agora é Maledite mesmo, Maledite. Minha tia Maledite encheu minha casa de lagartas. A gente já viu alguns relatos parecidos com esses aqui, ó. Vamos lá. Olá, Ana, tudo bem? Meu nome é Fulana, mas como aqui somos todos fulanos, prazer, Fulana também. Tenho 20 anos e acompanho o canal desde 2016 e hoje venho com um clichê antigo do canal. A tia Maledite que faz mal a troco de nada. Que faz trabalho só porque ela quer. Não se sabe se por amargura, por inveja ou a mais pura maldade mesmo. E essa não é a minha história, mas sim a história da minha mãe com a sua tia. Então, para melhor entendimento, ela mesma que vai contar a sua história. Então, é a mãe dela contando aqui o que aconteceu com ela. Beleza. Se tiver nomes, já estão trocados. Eu estava dormindo tranquilamente, era só mais um dia de final de semana. Era verão de 2010 quando isso aconteceu. Tudo ocorria normalmente, acordei, levantei, fui em direção à porta do único quarto da casa, pois era o único com ar-condicionado e no calor do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, ninguém aguenta nem dormir se não tiver algo para amenizar essa quentura. E como a casa estava em reforma, tiramos a porta do quarto para trocar e colocamos uma cortina no lugar para o vento fresco do ar não fugir. Assim que levantei, fui andando em direção à porta, como todo dia de manhã para fazer o café. Meu marido, que aqui vou chamar de João, que dormia como uma pedra ao meu lado, assim como minha filha mais nova, que aqui vai se chamar Ana, também dormia em um colchão no chão. Assim que fui em direção à porta, escutei uma voz claramente falando no meu ouvido para eu ter cuidado ao pisar no chão. Fiquei completamente confusa, pois o João estava dormindo. A Ana também dormia. E a minha filha mais velha, aqui está escrevendo esse relato, estava passando as férias na casa da avó paterna. O Matheus não está me ouvindo, né? Não trouxe a água. Ela estava na casa da avó paterna. Pensei que fosse coisa da minha cabeça, porém não ignorei, né? Vai que não é também, né? Melhor não duvidar, não é mesmo? E de fato foi a melhor escolha que eu fiz, pois quando eu abri a cortina e olhei para o chão, estava tudo tomado de lagartas. Sim, gente, lagarta! Aquelas que queimam, sabe? Gorduchinha e com um tom meio amarelado ou esverdeado. Exatamente essa. E eu tenho fobia delas, pois quando eu era pequena eu fui queimada por uma e depois disso eu peguei certo trauma delas. Onde se uma estiver na calçada, eu atravesso a rua para não passar por perto. Quando vi aquilo por lá, eu entrei em desespero. Vocês devem estar pensando que era ali umas 10 lagartas. No máximo umas 20, mas não era, gente. Eu não contei, obviamente, mas suspeito que tenha juntado mais de 5.000 lagartas ali, só na minha sala, pois elas cobriam o chão a ponto de não dar para ver o piso. Uma andava por cima da outra. Na hora eu dei um grito agudo e alto que acordou todo mundo, inclusive os vizinhos que vieram chamar para ver o que estava acontecendo. E eu só escutei o meu tio, que mora ao lado, gritando um ponte que partiu. O que é isso, meu Senhor Jesus? Está repreendido! João, escutando isso, correu para abrir a janela e, surpreendentemente, mas não tanto, todo o quintal da minha casa, que não é pequeno, estava tomado, assim como a casa. Todo o chão, o muro, as plantas e qualquer pedra que existisse no chão estava coberta de lagartas. Mas, curiosamente, as lagartas não subiam na parede de casa e nem entraram no quarto, mesmo que a única coisa que nos separava delas fosse uma cortina que nem encostava no chão. Ficava uns 3 dedos acima do chão. Então, vendo racionalmente, era para elas entrarem no quarto, não é? Mas não. Elas se acumulavam na porta. Ficavam uma por cima da outra, mas não conseguiam passar, mesmo que tentassem. Como se existisse uma parede invisível que as segurava e as impedia de entrar.
Mas também, parando para pensar, nada que envolve essa história se explica racionalmente. Outra curiosidade é que elas não subiam em nenhum móvel, ficavam apenas no chão. Assim que João viu, pegou o inseticida e tomou a frente. Amor, traz água, por favor. Um inseticida só não vai dar. Ele... cadê? Cadê? Assim que o João viu, pegou o inseticida e tomou a frente, jogando no chão e espantando elas, apenas para sair e comprar mais inseticida. Quando ele voltou com 10 latas e gastou todas só na nossa casa, pois a cozinha e o banheiro também estavam naquele mesmo estado, com o chão coberto de lagartas. Logo após meu marido e a minha tia, que é minha vizinha, limparem a casa, pois eu não tinha condição de sequer varrer, pois eu não aguentaria ficar perto delas. Já no quintal, juntou uns 5 homens da nossa rua e no final tiveram que comprar gasolina para colocar fogo no muro, matando assim todas as outras lagartas. Mais uma curiosidade é que elas ficavam no muro aqui de casa, que é pequeno, tinha 1,5 metro de altura. Então se vê a parte de cima com facilidade e vimos a quantidade que tinha. Eram muitas, tantas que caíam para os lados, mas só para o meu lado, para o lado da minha casa. O lado da vizinha não tinha sequer uma lagarta, nem sombra delas. Elas andavam pelo muro e caíam para o lado da minha casa. Conversando com as pessoas que estavam me ajudando a limpar tudo, pensamos que atrás da minha casa teria um ninho, um foco, alguma coisa de onde elas teriam que sair, pois não surge lagarta assim do nada. E foram mais de 100.000 lagartas que nós matamos aquele dia. Que matamos não, né? Eu mesma não matei nenhuma, mas enfim. Atrás da minha casa é um terreno baldio, então pensamos que devia ter vindo de lá. Foram lá, viram, checaram e não havia nenhuma lagarta. Olharam no quintal de todos os vizinhos e nada. Só eu fui agraciada com a festa das lagartas. Depois de muita limpeza, muito inseticida, álcool, gasolina, fogo e umas lágrimas que eu soltei de medo ao longo do dia, finalmente tudo estava limpo. Nessa noite eu não dormi com medo delas voltarem. A essa altura do relato, vocês devem estar se perguntando, tá, mas cadê o sobrenatural? Mesmo que ele esteja implícito no relato todo, né? Porque eu nunca vi isso acontecer com ninguém antes. E nunca aconteceu aqui antes também. Minha casa é uma casa própria, meu avô comprou quando era jovem. E tudo isso aqui era apenas uma fazenda, onde ele comprou um enorme lote e foi vendendo. E assim começando o meu atual bairro. Então, o nosso quintal sempre foi de fato nosso. E até hoje, mais da metade desse bairro é da minha família, que foi vindo e crescendo. E nunca aconteceu nada assim antes. O tempo foi passando e fomos deixando essa história para trás. Até que um dia, uma senhora, famosa pastora aqui da região, veio orar na casa da minha tia. Aquela que mora do meu lado e me ajudou com a limpeza. E me disse as seguintes palavras, que nunca mais saíram da minha mente. Ela disse assim: minha filha, que perrengue que você passou, né? Você sabe, no seu íntimo, que isso foi mandado do mal, que não é natural tantas lagartas na sua casa. E você tá certa, foi mesmo. Uma tia sua que te mandou aquilo. Aquela loira que você sabe quem é. Ela sente inveja da sua família, das suas filhas, do seu marido e de você. Mas Deus te ama muito e te protegeu, pois elas eram para entrar no seu quarto e queimarem todo o seu corpo, do seu marido e das suas filhas. Mas Deus não permitiu. Toma cuidado com ela, pois não vai ser a última vez que ela vai tentar contra vocês. Pronto, estava explicado. Foi ela. Eu nunca entendi esse trabalho. Foi muita maldade, gente. Pois a minha filha mais velha tinha 8 anos
Estava para fazer 9 e a mais novinha tinha 4 anos. Nenéns, crianças inocentes, gente. À toa, sim. Mas acredito que a justiça divina não falha. E o que é dela está esperando. Nessa vida ou depois dela. Agora sou eu de novo, Ana, a fulana. Eu não vi a história de perto, pois eu não estava lá, né? Tava na casa dos avós, lembra? Mas tem tantas testemunhas que eu nem tive coragem de duvidar. É isso, obrigada por ler o relato. É uma honra ter a história da minha mãe contada por você. Beijos nas crianças, em você, no Mateus, nos pets e nos assombrados. Fui. Um beijo pra você, obrigada. Gente. Olha, alguém pode explicar? Se fosse explicável, né? Explicável. Quem vai entrar, quem vai sair? Eu ia perguntar, mas depois, né? Como que a pastora ia saber do lance das lagartas e dessas coisas todas? Gente, credo, encher a casa de lagarta desse jeito. E aí a gente pensa, podia ser aquelas coisas, sabe, que você vê, mas não tá lá, mas só você vê, você sente, aqueles bichos andando, alguém olha, não tem mais nada. Mas não, nesse caso tinha mesmo. Tinha, porque o vizinho viu, não sei quem viu, e teve que um monte de gente ajudando, então todo mundo tava vendo. Imagina a cena, vocês não tiraram nenhuma foto das... Ai, credo! Aqui também tem, assim, de vez em quando vem um monte de lagarta, mas não é assim, é uma filinha de lagarta que aparece por causa do coqueiro. Quem tem coqueiro, palmeira em casa, sabe que dá lagarta, elas ficam lá comendo os negócios que forma filinha de lagarta, e depois viram os borboletas. Por isso que tem um monte de borboleta bruxa aqui, porque essas lagartas viram tudo aqueles borboletão marrom. Credo. Então, nunca vi nenhum relato de uma infestação tão grande de alguma coisa assim. Eu já vi relato de infestação de formiga, mas não era desse jeito. De bigato, larva, sabe? Assim, também aparecer sempre muita larva. Também já vi. Lembra do relato que a moça tirava baldes de formiga da casa? Já vi dessas larvas que também sempre apareciam, não importa o quanto limpasse, aparecia aquilo, mas nessa quantidade de encher sala, banheiro, todo o quintal, de uma passar por cima da outra, subir em cima do muro e não cair uma do lado de nem no terreno de trás, nem na vizinha do lado e nem entrar no quarto também, isso não é natural. Credo, gente. Então, o trabalho era tipo a lagarta, como que é o nome? Essas que queimam. Esqueci o nome. Era pra subir nelas e queimar tudo. Fugiu o nome, gente. Tava lembrando, contando o relato, que lagarta que é. Esqueci. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.